Olá, amigos e amigas. Vocês sabiam que no início Deus era mulher? É interessante, porque numa época histórica para o ser humano, que se chama Paleolítico, que é o maior período histórico da história humana, existia nos lugares onde os seres humanos habitavam, as cavernas, os acampamentos, foi descoberta uma grande quantidade de estatuetinhas bem pequenininhas e que para os primeiros arqueólogos era uma coisa que soava muito estranho, porque eram estatuetinhas com uma representação feminina, com seios muito fartos, uma barriga proeminente que lembrava a gravidez. Muitas dessas estatuetinhas aparecia a vagina e os glúteos muito grandes. Então, os primeiros arqueólogos, eles achavam que aquilo era uma representação erótica, era tipo um playboy da época. Então, aí pelos anos 50, uma arqueóloga chamada Marija Gimbutas, ela faz uma outra interpretação sobre essas estatuetas. Dada a quantidade e o tamanho delas, ela interpreta como representações de uma deidade. E é interessante perceber que não havia representações masculinas com as mesmas características, com as mesmas quantidades, com o mesmo tamanho. Então ela chega à conclusão que essas estatuetas são como amuletos que as pessoas poderiam carregar. A gente tem que ter ideia de que nessa época as pessoas a humanidade era nômade, então não podia ser uma enorme estátua para ficar fixa, mas sim algo que as pessoas pudessem levar com elas. Então, como um pequeno amuleto de proteção. Por que uma deidade feminina? Na época do Paleolítico, os homens não tinham consciência da sua participação na geração de vida. As mulheres também não tinham consciência da participação dos homens nessa geração. O corpo feminino nessa época era a fonte de um grande mistério. Um mistério impressionante, profundo, que era o aparecimento da vida, a geração da vida. Então, se a mulher gerava vida, é porque ela era como uma deusa, né? Uma divindade. Então, daí vem as divindades femininas. E que tem essas características justamente do corpo, né, farto, com os seios grandes, com a genitália, que justamente representam essas questões que têm a ver com a fertilidade, com a maternidade, etc. Mas não era só esse o mistério, a gravidez era um grande mistério, o nascimento era um grande mistério, mas também havia outros mistérios ligados ao feminino, como dar o leite, né? Depois da gestação, a mulher oferecia alimento ao bebê. Então isso também era um grande mistério. E outro mistério muito, muito forte era a questão de que as mulheres sangravam todos os meses, não ficavam doentes, não morriam. O somatório dessas questões que tem a ver com a corporeidade feminina trazia uma qualidade de divindade à mulher.